e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe a parte final do versículo: para toda boa obra. Vamos frisar isso aqui nesta manhã: para toda boa obra. Amém. Deus seja louvado. Assentar, irmãos, por favor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor está concedendo para cada um de nós estarmos aqui e podermos louvar o nome do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por esse dia e por mais esta festividade que o Senhor Deus concede a nós, e temos desfrutado aqui das maravilhas do Senhor. Nosso coração se alegra em Deus, e nós bendizemos nesta manhã, já no princípio desta tarde, o nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as suas maravilhas que Ele tem operado em nosso meio. Desde ontem à tarde, nós temos vivenciado momentos gloriosos aqui. Deus tem falado aos nossos corações e abençoado nossas vidas para a glória de seu santo nome. Cada trabalho, meus irmãos, tem um objetivo, e o maior objetivo desse trabalho, desta reunião de obreiros, dessa semestral, é de estarmos juntos trabalhando para o bom andamento da obra do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo alcançando da parte de Deus a edificação necessária para a nossa vida espiritual. Nós estamos em um campo de batalha, como foi nesta manhã dito aqui pelo pastor Rodrigo, e nós não podemos ignorar esta verdade. A seara é grande, o Senhor Jesus diz que os ceifeiros são poucos, e é interessante aquela expressão de Cristo em Mateus 9:35 a seguir, porque os púlpitos das igrejas estão cheios, e Jesus diz que os obreiros são poucos. Isto é muito interessante. E Jesus, quando falou, usou essa expressão, a sua visão ela foi futurística. Ele olhou através dos séculos, dos tempos. E por que não dizer que o Senhor Jesus, Ele olhou para as igrejas da atualidade, com obreiros e mais obreiros assentados na tribuna, mas que na verdade não estão colocando as mãos no arado para fazer a sua obra. Resta-nos entender uma coisa que às vezes fere muitas pessoas, e alguns até ficam revoltados com essa expressão. Nós observamos que os chamados são poucos e os colocados são muitos, porque os chamados sempre se envolverão com a sua chamada, e o colocado sempre vai querer estar bem colocado, e por que não dizer ainda bem guardado. Mas nesta manhã, já no princípio desta tarde, nós vamos estudar com os irmãos um pouco a palavra de Deus aqui neste lugar. Eu não vou ser extenso, nós vamos terminar mais cedo hoje. Falei que era 3 horas, mas eu estou cansado, e muito cansado. Eu dormi quase 3 da manhã. E ontem à tarde foi um trabalho extenso, tivemos reunião à tarde com os irmãos. Os irmãos falaram que foi quase 3 horas de ministração, eu não sei. Eles falaram que foi parece que 2 horas e 45 minutos de ministração. Ficar em pé, falar cansa. Cansa mesmo, cansa mais do que trabalhar. Se você quer saber de serviço braçal, serviço forçado. Nós sabemos muito bem que a ciência prova que 1 hora de preleção ou de uma palestra, ela equivale a cerca de 12 horas de trabalho forçado. Significa que se o indivíduo ainda falar apressado, ele vai cansar muito mais. Mas a obra, ela exige isso de nós. Veja bem, irmãos, nós temos a oportunidade hoje de estarmos reunidos obreiros de todo o campo, ou pelo menos parte deles, de 6 em 6 meses.
E eu acredito que não podemos deixar passar a oportunidade de estarmos conversando com os obreiros para afinamento daquilo que é necessário. Mas hoje nós estamos um pouco cansados, nós vamos ser mais breves. Os irmãos vão ver, já termina. Aí nós vamos orar com os irmãos um pouco para levar o tempo, né? Eu ponho os irmãos aqui para orar com os obreiros, com os irmãos. Queridos, eu queria que os irmãos que estão aí na portaria olhassem lá atrás, porque aqui estava mais cheio. Caçar quem está parado lá, quem está trabalhando na cantina, mandava em tudo que é para dentro. Quem está trabalhando lá fica, quem não tem é para vir para cá. Viu, irmãos? Os obreiros que estão aí na portaria, faça isso para mim urgentemente. Irmãos, eu tenho uma palavra proposta aqui para os irmãos deste lugar. Os obreiros já foram lá olhar isso para mim, irmãos? Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esta é a segunda carta do apóstolo Paulo, escrita para Timóteo. Eu quero que os irmãos compreendam uma coisa, e já dizendo aos irmãos obreiros que estavam ontem à tarde na nossa reunião aqui, que nós vamos dar prosseguimento ao que estávamos falando com os irmãos. Nós falamos aqui ontem sobre 2 pontos em relação a esta colocação do apóstolo Paulo para Timóteo, e eu quero dar continuidade a esta palavra, tendo em vista a necessidade dela para nós, obreiros do Senhor Jesus, e estamos num trabalho com obreiros. Eu quero, portanto, a atenção de todos os irmãos, o mínimo de barulho aqui dentro, barulho aqui, glória a Deus, e folhear as páginas das Sagradas Escrituras. Observem, irmãos, que toda a palavra de Deus pregada, ministrada, há uma razão para ela ser ensinada. Um exemplo claro, a razão de muitas pessoas não alcançarem o progresso que o Senhor Jesus, na verdade, Ele projeta para a sua vida, Ele não alcança, é porque Ele não consegue compreender a razão, às vezes, da exortação que houve na igreja. Toda a palavra de Deus escrita, aqui Timóteo, ou Paulo está dizendo para Timóteo, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A igreja de Cristo, ela precisa constantemente ser instruída a respeito da vontade do Senhor nosso Deus, a respeito do propósito do Senhor nosso Deus. É uma coisa interessante, nós observamos, se pararmos de falar em relação à oração, o povo deixa de orar. Os irmãos podem prestar atenção. Parece que o povo precisa sempre de um empurrador de carrinho de mão. Estão todos assentados naquele carrinho e precisa de alguém para empurrar. Se não estiver alguém direto dizendo aos irmãos, precisamos orar, os irmãos podem ter certeza que o nível de oração da igreja vai diminuindo a cada dia. A respiração espiritual da igreja vai diminuindo, e a morte espiritual começa a sondar o arraial. Aquela vida espiritual, aquele ambiente espiritual que a igreja vivia, parece que some. Aqueles cultos maravilhosos, onde a operação de Deus tão real, a presença de Deus tão sentível, na verdade, irmãos, a presença de Deus parece que nos tocando, esse ambiente vai sumindo aos poucos, porque vai diminuindo o nível da oração, o contato do homem com Deus. A oração, ela é, meus queridos, a respiração da alma do ser humano. Diminui-se o nível da oração, tenha certeza de uma coisa, que a nossa alma começa a sofrer uma fadiga e um cansaço grande, que nós nos sentimos fracos espirituais. Não há como conceber a ideia de um cristão autêntico, vivo, dinâmico, próspero espiritualmente, se ele
não for um homem ou uma mulher de oração. E nunca houve época que o povo está orando tão pouco como nos nossos dias. Parece também que nunca houve época que os desafios são tão grandes como nos nossos dias. Os desafios mudaram. Antigamente a maior perseguição era lá dentro, lá fora. O problema era lá fora. E nós passamos, olha para cá, para você entender, cerca de 80% do nosso tempo ministerial para resolver problemas internos da igreja, coisa que não precisávamos. Enquanto foi dito pelo pastor Rodrigo que nós precisávamos ir atrás dos egípcios que estão precisando de pão e estão precisando de água, e que depois será um braço direito para nós, para fazer um estrago na seara dos filisteus. Mas nós estamos vivendo 80% do nosso tempo envolvido com causas internas, com problemas, com dificuldades, tentando alavancar algumas coisas dentro da igreja, e nós nos sentimos, na verdade, sem possibilidade de fazer isto alavancar, e isso tem que ser alavancado. É verdade. Quando colocamos a mão nesta alavanca, parece que só 2 ou 3 colocam a mão na alavanca, ou na alavanca, para nos ajudar a fazer a obra de Deus caminhar. Isto é sério, é uma deficiência que nós estamos observando nos dias em que nós estamos vivendo. Os desafios mudaram, os problemas maiores hoje estão aqui dentro. Nunca houve uma época de crentes revoltados como crentes igual nos dias atuais. Infelizmente, a nível geral, nós temos irmãos que não conseguem ter comunhão com o seu irmão, que para ele até seria uma felicidade se o fulano deixasse de congregar aqui e fosse congregar ali, porque ele seria poupado de ter que olhar nos seus olhos e de vê-lo todos os cultos. E o pastor Sebastião ontem usou uma expressão para nós ali na nossa reunião, que ela é certíssima. Quem vai subir? 2 crentes desse jeito, quem vai subir no dia do arrebatamento? Porque Jesus não preparou um céu para os insatisfeitos e um céu para os conformados. A Bíblia fala de um céu, um repouso prometido. Nós sabemos que existe aí 3, 4 céus, mas nós estamos falando o destino final da igreja. Um só. O destino final da igreja é o céu de glória, habitação hoje do Senhor nosso Deus. Onde o Senhor está, é para lá que nós vamos. Lá é o nosso destino final. A tumba fria, se nós passarmos por ela antes do arrebatamento da igreja, é um período transitório para o corpo mortal, físico, porque a matéria, e diz a Bíblia que veio do pó, o pó vai tornar, mas dado a ordem, será também tocada a última trombeta. Ela vai soar. E disse Paulo em 1 Coríntios 15, a partir dos versículos 11, que num abrir e fechar de olho, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A igreja na terra presente, ela será transformada. Os que morreram em Cristo e dormem no Senhor, lá no pó da terra, o seu corpo, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:17, disse Paulo, eles ressuscitarão e juntos nós seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Então observe, todos nós estamos caminhando para um lugar só. Nós estamos caminhando para o céu. Se perguntar hoje todos os irmãos que estão aqui dentro, qual é o seu destino final? Céu. Qual é o seu destino final? Céu. Fique alguém na porta e pergunte cada um que sair, qual é o seu destino final? Céu. Qual é o seu destino final? Céu.
Qual é o seu destino final? É o céu. Sua maior esperança? Céu. Qual que é a sua maior esperança? O arrebatamento da igreja, a Nova Jerusalém. Qual que é a sua maior esperança? Céu. Todo mundo. Aí você começa a perguntar: e quais são as condições para se entrar no céu? A primeira é aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí depois entrar pelo caminho que diz a Bíblia que é apertado e a porta que é estreita. Graças a Deus. E daí por diante existe uma série de coisas que elas não estão na Bíblia porque os homens quiseram colocá-las. Elas estão na Bíblia porque é necessária para a nossa edificação e enfim para a nossa chegada ao céu. Aleluia. Se quiserem ignorar, ignorem quem quiser ignorar. Se não querem aceitar a palavra, não aceite quem não quiser aceitar. Eu não aceitar, eu ignorar, não significa que eu vou mudar a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela não é julgada pela capacidade da mente do homem, não, pelas opiniões dos seres humanos. A Bíblia é Bíblia e ponto final. É a revelação maior de Deus para os seres humanos. É a bússola para o céu. É ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é a palavra que vai tornando a nossa vida limpa a cada dia, para que venhamos encontrar com Jesus Cristo na condição de uma noiva sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. Jesus virá até as nuvens do céu na primeira fase do arrebatamento da igreja. Ele virá para encontrar com a sua igreja, mas ele virá para encontrar com a sua noiva, disse Paulo, escrevendo a Efésios capítulo de número 5, os versículos 25 a seguir. Ele virá para encontrar com a sua noiva querida, por quem ele morreu e ressuscitou. Mas esta noiva, Paulo diz lá, ela é sem mácula, ela é sem ruga e nem coisa semelhante. Glória a Deus. Ela sofreu uma transformação. Ela foi mudada, toda a mácula que tinha foi tirada. Exemplo claro: quem no passado contrariou a Deus, fez coisas horrendas aos olhos de Deus, e por que não dizermos até aos olhos dos homens, quando aceita a Cristo como Salvador, sofre essa transformação, rejeita todo o sistema vil e corrupto do mundo, pela transformação de Deus na sua vida, pela pureza que já há no seu coração, pela presença bendita do Espírito de Deus dentro de si. Na verdade, meu querido irmão e minha querida irmã, Deus já olha para este homem e para esta mulher na condição de parte da sua noiva, e não olha para a condição que ele se encontrava no passado. É na nossa mentalidade que nós olhamos para alguns irmãos e falamos: no passado ele era isso. Para Deus, ele está olhando no momento presente, dizendo: hoje é parte da minha igreja, parte da minha noiva, está debaixo do meu sangue derramado na cruz do Calvário. Toda mácula eu tirei da vida dele. Agora é preciso observar que a igreja de Jesus Cristo, para chegar ao céu, ela só chegará se ela estiver sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. Aleluia. Isso é tão interessante que você observa aquelas irmãs exigentes, quando os maridos são exigentes, que qualquer vínculozinho que tem na calça, ela não deixa, ela tira tudo, a base do ferro a vapor. Já não estão mais aceitando o ferro a vapor, aí leva lá para as lavanderias, né? Que aquilo é tirado, toda a ruga da calça, tudo que tem lá, na maior facilidade. Sai de lá a calça, você fica olhando e admirando como que está bem passada. Assim é a igreja de Jesus Cristo. Ela não chegará ao céu maculada. Os maculados ficarão aqui.
chegará lá uma igreja pura, santa. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: irrepreensível, Glória a Deus. sem ruga, sem mácula, mas uma virgem ataviada, pronta, preparada para ser entregue ao seu noivo, que está vindo ao seu encontro nos ares, e para tomá-la, levá-la ao seu tribunal, o tribunal de Cristo, e posteriormente levá-la para as bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, isto é notável, é claro de se observar, que à medida que nós paramos de falar sobre alguma coisa, a tendência do povo é se esfriar em relação a isso. Deixe de ensinar sobre dízimo, que o povo deixa de dizimar. Deixe de falar com o povo para jejuar, que eles deixam de jejuar. Entre a igreja, se tem 100, você encontra um grupo de 15, 20, 30, e isso já está uma proporção alta, de 30 num grupo de 100, que ele mantém, na verdade, a sua devoção diária, que não deixa de orar, que não deixa de ler Bíblia, e que não deixa de jejuar. Está cuidando da sua vida, nutrindo a sua vida espiritual. É um cuidado que ele tem para com a sua vida, porque ele entende que ele precisa desses cuidados para o bem-estar da sua vida espiritual. Mas o número é maior dos displicentes espirituais do que daqueles que são atenciosos espiritualmente. O atencioso, ele se cuida, ele não deixa o mal chegar para se preparar, mas ele se prepara antes do mal. Ele não deixa o azeite da botija descer o nível. Pelo contrário, se ele não manter, ele quer fazer é aumentar. Ou se ele não aumentar, ele quer fazer manter o nível do azeite na sua vida. E algumas pessoas que querem até pegar emprestado com a gente essas coisas, querem até pegar carona em relação a isso. Dever de orar por todos nós temos. Agora, cuidar da sua vida espiritual é um dever seu. Cuidar da minha vida espiritual é um dever meu. Quantas vezes somos advertidos aqui para deixarmos de intriga, de problema, de confusão entre nós? E por que a gente não para com isso de uma vez por todas? Por que a gente não põe um ponto final nisso? Por que nós não falamos a partir de hoje isso não acontece mais na minha vida? E por que a nossa língua coça na próxima oportunidade para nós falarmos o que não devemos? Para nós inventarmos, para nós mentirmos, para nós caluniarmos, para nós difamarmos até. Que falta em nós a capacidade, graça de Deus, para domar esse tão pequeno membro aqui dentro, que é como que um fogo abrasador, que destrói florestas, bosques e até cidades. Pela língua de muitas pessoas, lares têm sido destruídos. Isto é muito sério. Pelas confusões geradas entre nós, e às vezes nós saímos de lado e ficamos bonzinho como bonzinho da história e deixamos os outros se arrebentar no problema. Tem pessoas morrendo espiritualmente. Tem pessoas gemendo, ferido, e dizendo: por que fizeram isso? Eu não esperava isso. Foi tão doído. Fala mesmo. Me machucou tanto. E já se sentem sem força para seguir a sua caminhada e a sua jornada espiritual. E nós estamos fervorosos de lado, vendo o outro como que é martirizado, deixado de lado, e nós estamos fervorosos, avivados, falando em línguas todo dia, um trombeta de Deus. Eu não consigo entender esse bem-estar da igreja. Eu não consigo entender. E eu não consigo arrumar coisa na minha cabeça para pregar outra coisa quando a necessidade é esta para o povo. Eu não consigo, irmãos.
Já sou um pregador ultrapassado aos 34 anos de idade. Eu sei disso. Já sou um pregador, um ensinador, que na verdade os meus limites são poucos. Muito pequeno espaço. Mas eu estive pregando numa festividade aqui. Eu quero dizer isso para a glória de Deus. Eu não encobri nada do que Deus mandou pregar. Não afrontei ninguém, mas eu preguei o que Deus mandou pregar. Poucos dias eu estive pregando numa festividade em Lisboa. E no outro dia pela manhã, ao adentrar aquele santuário, ninguém me viu adentrando, porque só quem foi lá sabe como que é a igreja. Eu estava descendo do elevador e eu ouvi o pastor da igreja referir e dizer: irmãos, na verdade, há quanto tempo que nós não ouvíamos Deus falar como Deus falou aqui. Seja para a igreja local, para o ministério, para quem quer que seja. Eu não estou aqui para afrontar ninguém, mas eu não estou com caroço na minha garganta. Não estou com caroço na minha garganta. Glória a Deus. Quando o caroço, tumor, cresce na garganta de alguns, outros profetizam até no meio da igreja, precisando consertar a sua vida. Pagarão alto preço fazendo os outros errar. Eu não consigo ver Deus colocar a mão na cabeça de alguém e profetizar para ele o bem quando ele precisa consertar. Nenhuma advertência. Como é que é isso? Como é que fica a Bíblia que eu prego? Se bobeamos, a palavra de Deus é suprimida, é abafada. E eu volto a dizer uma coisa. Eu quero ouvir Deus ainda nesta tarde falar de profecia, se esta é a sua vontade. Mas eu vou dizer uma coisa: esta igreja aqui não anda por profecia, ela anda pela Bíblia. Não estou aqui sendo levado por profecia. Faça isso porque Deus mostrou. Não, senhor. Aqui tem um homem de Deus e saibam disso. Aqui tem um homem de Deus e saibam disso. Dar glória a Deus agora, irmãos? Mas é fácil dar glória a Deus num louvor levantando seu ego, não é? Massageando a sua cabeça, não é uma maravilha? Você não explode mistério? Sua cabeça não chegou lá no céu agora? Vamos emendar as nossas vidas, companheiros e companheiras. Vamos ter discernimento espiritual. Glória a Deus. Caldo mais grosso fica para mim, não há problema não. Eu falei aqui que no ministério pastoral existe sim alguns troncos. E vão bater no machado para aí afora. Uma hora esse tronco cai, sai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, fala, aleluia, glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Quando nós aprendermos essas coisas, cessa-se essas repreensões. Eu não consigo perceber o crescimento de uma igreja dessa forma, desorganizada. Não consigo perceber. Há uma necessidade de nós descobrirmos a nossa situação, as nossas deficiências, e nos rendermos aos pés de Cristo pedindo ajuda, porque até agora não conseguiu mudar.
E nós bem sabemos que Jesus é o nosso ajudador. Ele quer nos ajudar. Agora saiba de uma coisa, meus irmãos. Saiba de uma coisa. Nós temos que tomar cuidado para não estarmos sendo fracos, mas desordeiros dentro de igreja. Promovendo problemas. Criando situações difíceis. Imagine você. Aleluia. Imagine a sua vida na condição de ferido, porque alguém inventou história a respeito da sua vida. Imagine você caído. Você quer isso para você? É isso que te ensinam? É isso que você lê na Bíblia? É isso que os nossos pregadores falam aqui todos os dias, nossos ensinadores, a escola dominical? É isso que os pastores ensinam nos cultos de doutrinas? Se nós aqui dentro não conseguirmos viver unidos, qual o interesse de alguém que está lá fora em vir cá para dentro? É verdade. Se nós quase que nos devoramos aqui. Qual o interesse de alguém a aceitar Jesus Cristo?